Então, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Nós vamos dar início agora a esse culto, um pequeno culto, uma pequena celebração, porque não deixa de ser uma celebração. Celebração da comunhão, que é onde a gente vem comer o pão e bebe o vinho. E por ocasião de hoje, do nosso irmão ser batizado, levando o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então isso é muito gratificante, nós poder estar aqui. E a Bíblia diz assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Então, a partir desse momento, desse exato momento, esta sala, essa cozinha sua aqui, ela se transforma numa igreja. E nesse momento nós podemos adorar a Ele. Não é verdade? Podemos exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que merece toda a honra e todo o louvor. Então, antes de tudo, eu quero dirigir uma palavra de oração e pedir que Deus nos ajude e que Ele aceite o nosso culto, a nossa adoração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui nos encontramos na casa, na residência do irmão Alvino, juntamente com a irmã Gilda, Senhor, aonde, Senhor, nós vamos realizar um culto de adoração ao Senhor, e aonde vamos ministrar a ceia do Senhor, Pai, e nós oramos nesse momento que esse lugar, a partir desse momento, Senhor, enquanto nós estamos reunidos, esse lugar se transforma em um santuário, aonde nós adoramos ao Senhor, aonde nós exaltamos o seu nome, aonde nós invocamos a Ti e dizemos quão maravilhoso o Senhor é, Senhor. Quão grande misericórdias é o Senhor. E agora, Senhor, nós vamos adorar ao Senhor e vamos meditar um pouco na Tua palavra, que o Senhor vivifique nos nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar um hino. Eu quero cantar um hino. Pode sentar, irmãos. Nós vamos cantar um hino do cantor, que todos nós possamos cantar junto. Eu vou cantar aqui, irmão, e tocar. Eu sei que o senhor toca também, mas vou cantar e tocar. Veja em casa. Amém. Glória a Deus. Você quer mais um hino? Eu tenho ali, ó. Vamos usar esse aqui. Se os irmãos sabem, é um hino que diz assim: livre estou, livre estou. É um hino conhecido, né? Eu vagava pela senda de horror. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia,
Jesus. Ainda vou cantar o hino da ceia, que é o Louvado seja Deus. 196. Ele é o hino da Santa Ceia do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Cristo já nos preparou e um manjar que nos comprou. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar, outros pais multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Tens discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão. É Jesus quem os convida, ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Outros pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Vem sem tudo preparado, já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Outros pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Leve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. E a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Outros pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus. Louvado seja Que Deus possa aceitar o nosso louvor, né, irmãos? Amém, Jesus. É um privilégio muito grande em poder adorar o Senhor Jesus. Bendito Deus. Nosso Deus merece ser louvado Amém. e engrandecido, né? Eu quero ler a Bíblia antes de nós ministrarmos a ceia, e eu quero falar um pouquinho sobre a ceia e um pouquinho sobre o lava-pés, porque é algo muito importante para nós, e são ordenanças de Deus para nós, né? E eu quero ler aqui no livro de 1 Coríntios, eu quero ler somente a Escritura para nós meditarmos um pouquinho nisso, né, que é algo de grande valor para nós. Então, eu quero só, em reverência mesmo, os irmãos podem estar assentados,
aqui a Bíblia fala sobre a ceia do Senhor. Nós às vezes abreviamos um pouquinho, irmão. Quando lemos, nós lemos às vezes diretamente do 23 até o 32, que são abreviando, né, o nosso tempo. Mas eu queria só aqui colocar, porque no versículo 11, do capítulo 11 de 1 Coríntios, fala sobre as mulheres nas assembleias religiosas. E ele vem continuando assim, e depois ele fala sobre a Santa Ceia. Então ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é o apóstolo Paulo falando, ele diz assim, sede meus imitadores. Se nós temos que imitar, é os verdadeiros santos de Deus. Os apóstolos, os profetas, são os homens que Deus levantou e que deixaram registrado na Bíblia como nossos exemplos. Então nós somos uma igreja que realmente segue a doutrina apostólica e segue os mandamentos de Deus. E aqui então fala, sede meus imitadores, isso é o apóstolo Paulo falando na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. E eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos que vou-lo entreguei. Então, tudo que ele entregou, Paulo chegou dizendo assim, o que eu aprendi não foi de homem, eu aprendi diretamente do Senhor. Então, isso é uma segurança para nós, saber que realmente o que nós cremos não é coisa que um homem inventou, mas foi algo que Deus deu diretamente ao apóstolo São Paulo, porque o apóstolo São Paulo, nós observarmos a história da vida dele, ele era um homem que foi treinado por Gamaliel para ser um sumo sacerdote, para ser um grande homem da lei romana. Mas Deus cruzou o caminho de Paulo quando ele estava sendo perseguindo os cristãos, porque ele era muito afoito naquilo que era dado. Ele era um homem da lei, e se fosse para defender a religião dele, ele matava as pessoas, como a Bíblia nos mostra que ele também consentiu na morte de Estevão, por tão rigoroso que ele era. Mas no caminho de Damasco, com várias cartas para ir prender os cristãos, os primeiros cristãos, então ele indo a caminho, de repente Deus cruza o caminho dele, com uma luz. E aí ele cai do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, os seus olhos ficaram cegos, e ele viu essa grande luz, e ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo ficou atônico, e ele perguntou, Senhor, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas ele não estava perseguindo Jesus, literalmente, ele estava perseguindo os cristãos, indo para matar os cristãos. Então Deus cruzou e ele foi conduzido, foi batizado, como o senhor, o irmão Alvino, foi batizado nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. E depois ele, de perseguidor, ele se passou a ser perseguido. E aí, naquele momento, ele foi para a Arábia, ficando 3 anos e meio na Arábia, perdendo todo aquele conhecimento humano. Por isso que nós não cremos em teologia, nós cremos na inspiração divina de Deus. É que Deus dá a unção para pregar, e não é o homem, não é a teologia que faz a pessoa crescer ou ser um pregador. Um pregador tem que nascer um dom de Deus, que Deus dá diretamente. Então ele perdeu toda aquela sabedoria humana, e aí ele volta a dizer aqui, falando sobre a ceia, dizendo que eu aprendi, não aprendi de homem algum, eu aprendi diretamente de Deus. Então ele continua aqui no versículo 17, ele diz, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, portanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque lá na igreja de Coríntios, irmãos, eles se reuniam para tomar ceia e faziam como que uma festa. E lá eles se embriagavam, lá eles falavam coisas e faziam festa.
Então veja, então eles estavam se reunindo, a ceia, quando nós participamos da ceia, é para nós sairmos melhor. Não é verdade? É para nós sairmos melhor, sermos melhor. E a ceia, irmão Alvino, irmã Gilda, tem um poder tremendo. Ele tem poder de cura. Ele tem um poder muito forte, por isso que todo cristão deve participar da ceia. Porque quando você participa da ceia, você está mostrando que realmente você está em comunhão com Deus. Glória a Jesus. E a ceia, irmãos, ela é a segunda ordenança que nós devemos cumprir. A primeira ordenança o Senhor cumpriu hoje à tarde, que é a ordenança de Deus, são mandamentos de Deus, que nós devemos executar fisicamente, que é o batismo. E a segunda ordenança é a Santa Ceia e o lava-pés, que são ordenanças de Deus. Então o Senhor veja aqui, ó. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões em partes, creio, até importa que haja entre vós heresias, para que os que não são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga-se. Então, na igreja de Corinto estava havendo esse tipo de coisas. Que eles estavam indo para tomar ceia e já não era um cálicezinho que eles tomavam, não era um gole. Eles tomavam, era muito vinho. E aí a coisa, muito vinho traz muitos problemas. Não é isso que acontece? Então, de sorte que a Bíblia nos mostra. Não tedes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, envergonhai os que nada têm? Que direis, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Aí que ele diz no versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, disse, tomai, comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então a ceia, quando nós viemos para a ceia, nós vemos pensando em Cristo, na morte, na sua ressurreição. Então veja o que ele diz. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui é outra coisa que a gente sempre fala e mostra a todos os irmãos. Esse examinar é a pessoa mesmo. A gente vai em determinados lugares, determinadas igrejas, é o pastor que examina. Então o pastor diz, você, irmão, não pode, você não pode. Não, é a pessoa mesmo por si própria. Ele vai se examinar por si próprio, né? E assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntais para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for. Então essa é a ordenança de Deus a respeito da ceia. Mas eu quero ainda falar um pouquinho sobre o lava-pés, que também é uma ordenança de Deus. Também é mandamento de Deus, que está no livro de São João, no capítulo 13. Aqui o apóstolo, o próprio Jesus falando, ele diz, Jesus fala, lava os pés dos seus discípulos.
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou como Deus é bom, né? Amou até o fim. E Ele ainda ama. Glória a Deus. Graças a Deus, ainda nos ama, né? Então, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes. Aqui, irmãos, é ensinamento que nós temos, por isso que Deus enviou um profeta, para nos mostrar essas coisas. Tirar as vestes não é tirar, é simplesmente tirar antigamente se usava aquelas túnicas, tirava aquele casaco, por isso que quando nós vamos participar da ceia, vamos fazer o lava-pés, se nós tivermos um casaco, se nós tivermos uma coisa grande por cima, nós tiramos, colocamos do lado e fizemos como a Bíblia manda. Então a Bíblia diz assim: levantou-se da ceia, tirou suas vestes e tomando uma toalha cingiu. A toalha, ela cingiu, cingir significa enrolar na cintura. Foi o que Jesus fez. Ele enrolou aquela toalha na cintura, cingiu-se, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro pegou, ficou assim para Jesus, chegou para Jesus, mas você vai lavar os pés a mim? Olha só o que Jesus respondeu para Pedro. Respondeu Jesus, disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois tu vai entender essas coisas. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha que ousadia de Pedro, né? Diz assim: nunca vai me lavar os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, Pedro, não tem parte comigo. Olha a resposta de Jesus para Pedro. Imagina o que ele respondeu. Olha o que ele disse para Jesus. Na hora, o arrependimento veio na hora de Pedro. Ele disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos, a cabeça, faça tudo, Senhor. Porque ele ficou assim, ele confrontou Jesus. E Jesus disse: ó, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: não, Senhor, então lava as mãos, lava a cabeça, lava os pés, lava tudo, né? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar, senão os pés, pois do mais estás limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia quem ele havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: vocês entenderam o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Isso é Jesus falando. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aqui está uma ordenança. A mesma ordenança do batismo, para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para tomar a ceia do Senhor, também é uma ordenança de lavar os pés. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Que coisa maravilhosa, né? Não falo de todos vós, eu bem sei que me tenho escolhido, mas para que cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui já estava falando de Judas, né? Desde agora vos digo que antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditais que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então que Deus nos abençoe, irmãos, a nós cumprir essas ordenanças. Porque isso são coisas que Deus pediu para nós fazer.
E a ceia traz isso para nós. Traz segurança para cada um de nós. Abraão, ele vinha voltando da matança dos reis. Ele tinha batalhado, lutado, e estava cansado da sua jornada, voltando para a sua terra. E lá numa altura ele encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque é o próprio Deus. E ele encontrando com Melquisedeque, parado no caminho, e Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão. Deu da ceia a Abraão. E Abraão participou da ceia e ali ele recebeu força. E ele estava cansado. A ceia é para quem está cansado. Para quem está lutando. Você lutou, você batalhou, você ficou um mês de luta, de dificuldade, muitas vezes com enfermidade, muitas vezes com doenças, com tantas coisas que acontecem, lutas que nós nem sabemos de onde surge. Mas você venceu. Então você pode vir à mesa e comer o pão e beber o vinho e receber força. Glória a Deus. E ser vitorioso para enfrentar. Porque nós, numa hora que nós estamos vivendo, Malvino, nós precisamos de força divina. Ou nós nunca vamos ir para frente. Então que Deus esforce a coragem de cada um de vocês, do senhor, da senhora, irmã. Que Deus possa revestir vocês com o Espírito Santo. Amém. Para vocês poderem seguir em frente. Glória a Deus. Como verdadeiras testemunhas do Senhor. Amém. Deus tem que ter alguém em algum lugar para ser a sua testemunha. Glória a E que Deus. vocês possam ser as testemunhas de Deus nessa cidade. Amém. Que o mundo possa vir e olhar e ver Cristo Glória a Jesus. na vida de vocês. Como verdadeiras testemunhas, dizendo, não, aqui há um Filho de Deus que recebeu o nome de Jesus Cristo Glória a Deus. e que obedece a palavra como ela está escrita. E o inimigo possa estar fora, longe. Porque o Senhor vai ver como que a força deste Deus na nossa vida, nós somos verdadeiros criadores de atmosfera. Glória a Jesus. E aonde você estiver, que aonde você entrar, carregando este nome de Jesus Cristo na nossa vida, ao nós entrarmos na nossa casa, aquela paz possa entrar junto. Aonde nós sairmos da rua, as pessoas possam olhar e dizer, oh meu Deus, como é bom estar perto desse homem, como é bom estar perto dessa mulher, porque eles transmitem virtude. Ele transmite algo que lá aqui no mundo nós procuramos, não conseguimos, mas aquelas pessoas carregam dentro deles. E eles vão saber, não, aqueles são as verdadeiras testemunhas de Cristo na terra. Então que Deus ajude a cada um de vocês, meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento e vamos orar também pelo pão e pelo vinho. Senhor Jesus, que o Senhor cele essas palavras do nosso coração. Que isso sirva de ajuda aos nossos irmãos. Que eles possam, Senhor, receber força na sua vida, Senhor. Esse passo de fé. Que eles possam triunfar como verdadeiros vencedores, filhos de Deus, que vão enfrentar as lutas, mas com o Senhor na frente, com o Senhor no barco. Tudo se torna mais fácil, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por esse casal. Nós oramos também pelo Wilson, Senhor, que também seja filho do nosso irmão. Que ele também esteja um entendimento de crer nessa palavra, Senhor. Oramos para que o Senhor abra os seus entendimentos. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor ajude esse lar. E revista, Senhor, livra de todos os males, Senhor, de todo o plano do inimigo. Que eles possam estar guardados por sua mão poderosa. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou
salvação no madeiro, no Calvário. Ainda com nossas cabeças inclinadas, nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. Senhor Te Jesus, agradecemos, Jesus, por tudo. aqui está este pão e aqui Muito está esse obrigada, vinho, meu Senhor, Deus. De novo, o qual Jesus, representa teu Jesus, corpo e teu Jesus. sangue, Senhor. Pai, tu és E que nesse momento, quando teus filhos comer desse pão muito obrigada, e beber desse Jesus. vinho, eles recebam força, Glória, Senhor. Jesus. Que eles Aleluia, possam, Senhor, caminhar nessa jornada com suas Deus, cabeças Deus, levantadas, Senhor, aleluia. Sim. crendo, Senhor, na sua vitória, Sim, Jesus. porque a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Consagre esse pão e esse vinho, Sim, meu Senhor, Deus. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, o partiu. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Disse-lhe Jesus: este é meu corpo e esse é meu sangue, Glória a o Deus. qual foi vertido por vós. Aleluia, Jesus. E ele disse: fazei isso em memória de mim. Glória a Aqui Deus. está o pão e aqui está o vinho. Vocês podem comer o pão e beber o vinho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado Glória a seja ti, Jesus. Deus. Graças a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Vamos fazer uma peça. Jesus. Aí a senhora faça para a Luciane.